Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, por favor, o refrão do Salmo, se for possível. A palavra do Senhor criou os céus. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma imensa satisfação estar com vocês nesta noite. Agradeço ao Padre Moisés pelo convite. E realmente eu me sinto muito em casa, estando num lugar que é dedicado à Divina Misericórdia. Eu digo que a misericórdia encontrou a minha vida. Não fui eu que escolhi a misericórdia, mas a misericórdia me escolheu. Na Canção Nova, praticamente, eu tenho 4 anos que eu já rezo o texto todos os dias, às 3 horas da tarde, pela TV Canção Nova. Então, quando eu soube que aqui será um futuro santuário da Divina Misericórdia, eu já vi um grande sinal de Deus na minha vida e com certeza também para você. É um lugar de misericórdia. E se é um lugar de misericórdia, dizia Jesus a Santa Faustina, onde ela recebeu esta mensagem da Divina Misericórdia, Jesus que se apresentou, conforme nós estamos vendo aqui neste quadro, essa estampa, e essa estampa, talvez muitos já tiveram contato com outra estampa, que foi a segunda. Essa estampa é a estampa americana, foi a primeira estampa pintada. Quando Santa Faustina chegou a vê-la, ela estava caçando um artista para que pudesse pintar. E quando ela viu essa estampa de Jesus misericordioso, ela ficou muito desiludida, ela ficou até chorando. Ela dizia assim: não, ele não é assim, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais belo. Aí Jesus teve que aparecer de novo a Santa Faustina e disse para ela assim: Faustina, não é a beleza, não é o pintor, não são as tintas, mas são as graças que eu desejo conceder a todos aqueles que venerarem esta imagem com muita confiança. E Jesus mesmo pediu para escrever debaixo dessa estampa, dessa pintura: Jesus, eu confio em vós. E vocês podem perceber quanto essa imagem, ela reflete realmente confiança, porque de um lado, vamos começar lá de baixo. Não sei se vocês estão percebendo, é uma imagem que está em movimento. Jesus tem um pé à frente do outro. Ou seja, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus vem ao nosso encontro. Jesus não está parado. Ele vai, ou melhor também, Ele vem para mim, ao meu encontro. E do outro lado, a mão de Jesus Cristo, a mão esquerda, está apontando para o lado que jorrou sangue e água,
dizendo: aqui está a minha chaga de amor aberta para você. Quantas vezes, não é, meu irmão e minha irmã, nós nos encontramos sem refúgio, sem lugar para nos abrigarmos, sem lugar para nós buscarmos consolo. Eu não sei se vocês se recordam daquela linda palavra de 1 Reis 19, a experiência do profeta Elias no Monte Horebe. E teve um santo que meditou que o coração aberto de Jesus para nós também é ali um lugar onde nós podemos nos refugiar, encontrarmos descanso para as nossas dores, para os nossos cansaços. E do outro lado, a mão direita de Cristo é uma mão sacerdotal, é uma mão que está erguida para abençoar. Lembra que nós cantamos: pois com teu braço forte realiza prodígios, pois com teu braço forte me ergue do chão? Por isso que você veio nesse santuário e a mão de Deus está estendida para te erguer. Essa mão de Deus está erguida para abençoar. Eu não sei se vocês fizeram essa experiência, eu já fiz essa experiência na minha vida e foi uma experiência que me marcou. Quantas vezes, gente, já levantaram a mão e o dedo para nos acusar, para nos apontar os erros? Ou talvez na nossa infância, até mesmo na juventude, para nos humilhar, não porque nós éramos santinhos, mas talvez, quem sabe, talvez um pai, uma mãe, um avô, uma avó ergueu a mão para nos dar um tapa, e aquele tapa marcou a nossa vida. Quero dizer para você que nesta noite, gente, assim como aconteceu com aquela mulher que estava lá caída, pega em flagrante adultério, o Senhor estendeu as mãos e ergueu aquela mulher naquela noite. Ele que poderia pegar uma pedra para jogar naquela mulher, não, Ele levantou a mão para abençoar. Assim também Jesus Cristo misericordioso nesta noite, Ele está erguendo as mãos dEle para nos abençoar, porque Jesus realmente quer derramar sobre a nossa vida bênçãos, graças. Não é vontade de Deus e nunca será desgraça alguma na nossa vida, enfermidade alguma chegam, mas não seja a vontade de Deus. Ele está do nosso lado, Ele está nos ajudando para realmente nós sairmos dessas situações. E Ele veio para nos abençoar, para nos livrar ao mesmo tempo, e assumiu sobre Ele mesmo toda a enfermidade, toda dor, todo pecado que é o nosso pecado, Ele assumiu para Ele. Então, quando nós questionamos onde está Deus, Deus continua com a mão erguida para nos abençoar. Algumas realidades, sim, são permissões de Deus, porque sabe que nos trará um benefício muito maior na nossa vida, mas que o mal é permissão de Deus, nunca será. Deus é inacessível ao mal, e o mal nunca pode vir dele. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de escutar a palavra de Deus, textos maravilhosos que nos elevam, textos que falam ao nosso coração. Hoje a primeira leitura, e nós cantávamos no refrão do Salmo, a palavra de Deus que criou. Deus tem uma palavra criativa, e o hebraico usa o termo dabar, ou seja, a palavra de Deus é uma palavra ação. A palavra que eu estou falando aqui agora para vocês é uma comunicação de ideias, coisas que eu refleti, coisas que o Espírito Santo está me inspirando para este momento, mas a palavra de Deus é diferente da palavra humana. Deus sim, Jesus, Ele é homem, mas a palavra de Jesus Cristo, não sei se vocês até escutaram aquela música, Deus que não é homem para mentir. Eu não sei se vocês conhecem aquela piada, sem graça, mas vou contar para vocês. Chegou uma pessoa e falou assim: nossa, chupei melancia e lembrei de você. A pessoa poderia falar: nossa, deve estar gordo, né? Formado de melancia, ou estou vermelho que nem a melancia. Será por que essa pessoa chupou melancia e lembrou de mim? O que vocês acham, gente? Semente demais. A criança já respondeu. Semente demais. Mas Deus não nos engana, Deus não mente para nós, né? Nós às vezes enganamos as pessoas, semente demais. Por isso que às vezes lembra da melancia, né? Mas a palavra de Deus é uma palavra ação. Em Isaías capítulo 55 diz que a palavra de Deus, ela é como uma chuva que cai sobre a terra e que irriga, e que não volta para o céu sem antes produzir o fruto. A palavra de Deus é uma palavra ação, porque Deus disse: faça, e as coisas se deram, foram feitas. Ah, gente, nós não temos essa força não.
Eu dizer aqui agora para vocês, eu quero que essa planta aqui agora se transforme numa orquídea. Aí não vai acontecer, porque a minha palavra é comunicação de ideias. Mas se Jesus Cristo, se o Pai, no poder do Espírito, mencionar sobre essa planta aqui, eu quero que agora possa virar uma orquídea, ela vai transformar, porque é uma palavra-ação. E por que o Senhor está falando isso hoje para nós, Padre Wellison? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, foi o que nós escutamos na primeira leitura da palavra de Deus que criou todas as coisas, e essa palavra de Deus também que nos criou. No início da nossa gestação, existe uma palavra de Deus, existe uma palavra de bênção, existe uma palavra de amor. Mesmo, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, mesmo talvez nas circunstâncias equivocadas, erradas da nossa vida, da forma que talvez nós fomos concebidos, mas existiu ali uma palavra de Deus. A sua vida foi um sopro realmente do Espírito no ventre da sua mãe, e você foi sendo formado. Nós não viemos do acaso. Nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos, meus irmãos e minhas irmãs, da palavra de Deus. Mesmo hoje, toda a ciência explicando a formação da criança no ventre de sua mãe, mas quem é que está ali modelando? Quem é que está ali realizando? Deus. Nós somos frutos da palavra de Deus. E eu peço ao Senhor que muitos corações nessa noite sejam realmente curados, porque nós viemos como fruto, como bênção, como graça da palavra de Deus. Deus disse, faça o Padre Wellison, e o Padre Wellison foi feito. Eu não sei o nome de vocês, mas Deus disse o seu nome, Deus pronunciou ali, e naquele momento Ele já tinha te escolhido, Ele tinha elegido você. Nós somos frutos de uma palavra criativa, ou uma palavra criadora, a palavra de Deus. E o que essa palavra fez hoje, o que nós escutamos no Evangelho? A palavra de Deus é capaz de criar 2 olhos. Foi o que nós escutamos hoje no Evangelho, daquele homem que não enxergava, que era um cego. Mas só nos diz o texto que ele era o quê? Cego. Não falou que ele era um cego de nascença, ele era um cego. Mas aquele homem, ele voltou a enxergar pela força exatamente da palavra. Quando nós escutamos a palavra, meus irmãos e minhas irmãs, ela quer criar dentro de nós algo fundamental que nós não podemos existir sem essa graça, que é a graça da fé. Deus que criou tudo, quer criar também dentro do nosso coração, quer criar dentro do seu coração a fé. A fé é uma graça que vem pela palavra de Deus. São Paulo aos Romanos, ele menciona como as pessoas acreditarão se elas não escutarem a palavra. E qual é a palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que não mente para nós, que não nos engana? Qual é a palavra que tem uma força de gerar vida? A palavra de Deus. Por isso que nós devemos escutar essa palavra, que sai da boca de Deus e chega no nosso coração e gera vida. Escutar, desculpe falar a redundância aqui, talvez seja um gerúndio, escutar escutando mesmo. Nós estamos perto aqui de Minas Gerais, o Padre Léo gostava de falar, né? Olha para você ver. Não basta olhar, né? Tem que olhar e ver. Escuta para você escutar. Tem que escutar escutando. Às vezes nós estamos distraídos, não escutamos a palavra de Deus, e quando nós necessitamos deste algo, dessa realidade que Deus quer colocar no nosso coração, nós não teremos. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, gente: fé não se improvisa. Fé não se improvisa. Fé é igualzinho dinheiro que você tem no banco. Quando a coisa está apertada, eu vou lá mexer. Assim também, gente, a fé, não adianta a gente falar assim, não, lá quando eu precisar lá, eu vou criar fé. Não, fé é uma realidade que vai crescendo em nós como uma árvore. Mas nós precisamos cultivar, nós precisamos escutar a palavra de Deus. E tem pessoas, pode ser você e pode ser até mesmo o Padre Wellison, porque hoje, quando eu refleti essa palavra, eu também me questionava, será que eu realmente tenho fé? Porque o que nós podemos às vezes manifestar exteriormente, gente, não é uma fé.
Sabe o que nós aparentemente tantas vezes estamos expressando com a nossa forma de agradecer a Deus, com a nossa forma de rezar? Desespero. A gente até olha para aquela pessoa, nossa, que pessoa de fé, né? Mas às vezes, gente, a gente não está manifestando não é fé, não. A gente está manifestando exteriormente, até mesmo com o nosso corpo, desespero e não fé. Não fé. Ah, Padre Wellington, como eu sei disso? Se eu estou manifestando desespero ou se eu estou manifestando fé? Basta você começar a questionar o tipo de oração que você faz. Esses dias eu escutava uma pessoa falando assim: Padre Wellington, nós rezamos por tal pessoa, entregamos essa pessoa na missa, mas depois que terminou a missa a pessoa ainda queria uma oração individual para ela ainda, não sei mais o que. Gente, fé é dizer assim: Deus, te entreguei, eu confio. Ou nós não confiamos que Deus está conosco em todos os momentos, gente? Eu digo para vocês, por que eu falo assim que eu tenho receio se eu tenho fé ou se eu tenho desespero? Nós estamos vivendo uma pandemia, não estamos? Que não acabou e não sabemos a data ainda de acabar, infelizmente. Às vezes eu fiquei assim, quando eu estava vindo aqui para Mogi Guaçu, eu falava: meu Deus, será que é hoje que eu vou pegar Covid? Eu já peguei já, será que eu vou pegar Covid de novo? Ai, meu Deus do céu. E ficava naquele negócio pensando. Aí comecei a escutar as músicas do Frei Gilson. Estava vindo rezando no carro sozinho, ali com o meu anjo da guarda. E comecei a me questionar: será que eu estou manifestando fé ou desespero? Aí comecei a falar: eu preciso manifestar fé. Eu creio que Deus está cuidando. Se pegar, Ele vai cuidar também. Não se cai uma folha e um fio de cabelo, se Deus não permitir. Ele está cuidando de todas as coisas. Então, às vezes, o que nós estamos expressando, meus irmãos e minhas irmãs, é mais desespero do que fé. Fé é ter essa certeza exatamente que Deus está cuidando, que Deus está conosco, mesmo a gente não percebendo. Porque diz a carta aos Hebreus que fé é o fundamento da esperança. Gente, olha que frase sem vergonha. Fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Como eu tenho certeza daquilo que eu não vejo? Eu falei sem vergonha só para dizer da forma, mas é a palavra de Deus, não é sem vergonha não. Certeza daquilo que eu não vejo. Como eu tenho certeza do que eu não vejo? Aí é fé. No mundo imanentista, material, tudo quer palpar, tudo quer ver, senão não acredita. A fé é exatamente crer naquilo que não se vê. Você está vendo a sua oração acontecer? Talvez não, mas eu estou acreditando que Deus está manifestando a graça dele. Talvez as pessoas que nós estamos rezando: meu Deus, eu não estou vendo nada, mas eu tenho fé que no tempo certo o Senhor há de se manifestar. E assim por diante, gente. Até mesmo nas novenas que nós fazemos, que nos ajudam a cultivar a nossa fé, mesmo não vendo, porque daí está a fé. Ele está cuidando, Ele está me ouvindo. E a verdadeira fé vem da experiência da palavra de Deus. Mais uma vez, voltemos para o Evangelho. O Evangelho de hoje nos diz que existia uma multidão que estava com Jesus e os seus discípulos que estavam vindo naquela maior alegria. E Jesus passa ao longo do caminho e encontra pessoas em situações que não são as mesmas que os seus discípulos. Jesus Cristo encontra no caminho pessoas que não enxergam, pessoas que vivem do resto, mendigando, pessoas que estão sentadas, pessoas que não estão caminhando com Cristo conforme os seus discípulos. E quem que Jesus encontrou hoje no Evangelho? O cego. Qual que é o nome do cego? Qual que é o nome do cego? Qual que é o nome do cego? Mentira, não é não. Não é Batimeu. Por isso que vocês falaram, vocês estavam caladinhos, porque vocês sabiam. Gostei. Bar, no hebraico, quer dizer filho. Timeu é o pai. Filho do Timeu. Esse miserável nem nome tinha, gente. O pai dele era mais conhecido que ele. Ele era o filho do Timeu. Mas, se o Evangelho está destacando o pai dele, é porque alguma coisa a palavra de Deus quer nos dizer hoje. Vocês acham que sim ou que não? Sim. Por que Timeu? Quem era Timeu? Isso os exegetas, os biblistas,
começaram a questionar essa palavra do Evangelho de São Marcos. Por que não dá o nome para o filho e dá logo o nome do pai? É filho do Timeu. Quem era este Timeu? Aí os biblistas foram procurar, cavar, buscar. Timeu, quem era o Timeu? Possivelmente, gente, Timeu era um homem que foi contra o Império Romano. Possivelmente ele chefiava algum grupo de soldados que perseguia o Império Romano. Era uma pessoa que naquele tempo, Timeu era uma pessoa importante naquela época. Por isso que este homem está sendo destacado hoje no Evangelho. Só que, no entanto, o Império Romano tinha uma grande força, inúmeros soldados. Então, quando o Império Romano conseguia prender esses que se revoltavam, eles iam atrás de quem? Do chefe. Quem está chefiando vocês? Gente, na hora do apuro, a gente vai logo dedurando, né? Timeu. Foram atrás do Timeu. Isso aqui não estou contando a história da carochinha não, gente. É o que a exegese conta, tá? Foram atrás do Timeu. Só que, antes de punir o Timeu, se tiver filho, quem que eles vão punir? O filho. Por que diz que era um cego, não de nascença? Porque possivelmente o filho de Timeu teve os 2 olhos machucados pelo Império Romano. Quase certeza que eles perfuraram os olhos do filho de Timeu, para o pai ver e mostrar para ele: nunca mais faça isso. Nós estamos te dando um castigo. A gente está ferindo o seu filho, para que você não realize mais essa perseguição, para que você seja submisso ao Império Romano. Depois matou o pai. Por isso que aquele homem se encontra naquela situação. Ele está caído, cego, não tem ninguém para ajudá-lo. Aquele homem, gente, está ali pagando, infelizmente, por um erro não dele, mas pelo um erro do pai. Aquele homem está cego não porque ele fez alguma coisa, mas porque o pai fez. Quero voltar naquilo que eu falei para vocês. Talvez nós pensamos que na nossa vida nós fomos um fruto do acaso, e tantos de nós viemos talvez como consequência de um adultério, ou talvez de uma rejeição, e até hoje nós carregamos as marcas da nossa história. Nós temos uma raiz, nós temos um pai, nós temos uma mãe, como tinha também aquele menino, o filho de Timeu, e ele carregava no seu físico as marcas de uma história. Por que eu estou dizendo isso para vocês nesta noite? Porque Jesus também quer ir na raiz da nossa história, na raiz daquilo que talvez cause enfermidade em nós. Se é uma noite nós estamos pedindo a cura e libertação, Jesus ele quer curar as nossas raízes. Jesus quer tocar a nossa história, e que até hoje talvez nós estamos carregando uma história que não é nossa, mas uma história talvez dos nossos pais, a história da nossa família. Quantos são mais importantes o sobrenome do que o próprio nome? Tantos de nós não carregamos mais o nosso nome, mas carregamos o nome da nossa família. Porque o nome da família, a herança da família é muito mais importante do que o seu nome, é muito mais importante do que você. Nós talvez estamos carregando na nossa vida, na nossa história, marcas daquilo que as pessoas escolheram para nós e que nós não escolhemos. Mas hoje Jesus Cristo, Ele quer fazer a mesma graça que Ele fez naquele dia, na vida daquele filho de Timeu. Seu pai errou, meu filho, mas você agora, a partir da palavra que cria, eu quero criar uma nova história, eu quero criar uma nova vida em você e para você. Mas, no entanto, Jesus foi muito pedagógico com aquele homem, assim como Ele quer ser também pedagógico conosco nesta noite. Aquele homem escutou que Jesus estava vindo, ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, escutou a palavra. E tantas vezes ele escutou falar a respeito de Jesus Cristo. O que está acontecendo aí? Ele não enxergava, mas ele ouvia.
é Jesus que está vindo. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus. Ele gritou por Jesus, porque ele já tinha escutado da fama de Jesus. Se você está aqui nesta noite, porque você também escutou sobre Jesus Cristo. Alguém que experimentou Jesus Cristo levou até você a boa nova. O que o Evangelho é? Uma boa notícia contada muitas vezes, que é uma verdade. Mas tem gente neste mundo, infelizmente, que só querem contar desgraças. E às vezes até mesmo nós estamos sendo, infelizmente, esses canais, não da graça, mas desculpa falar da desgraça. Fofoqueiros. Está vendo lá, ó, olha lá. Jesus vem com os 12. Por que não escolheu todo mundo? Escolheu só os 12? Por que não escolheu também? Não dou conta daquele grupinho da igreja, não. Gente, às vezes as pessoas que nos escutam, elas escutam a gente falar de Jesus ou escutam a gente falar só de desgraça? Só escuta falar mal dos outros. Porque tem gente que parece que só sabe viver naquilo que é o erro dos outros e não sabe enxergar aquilo que está dentro de si. Dizia uma dupla lá, um grupo, DDD, Doidinho de Deus, que cantava sobre a maroca fofoqueira. Já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Às vezes tem muita gente que é uma maroca fofoqueira, que só fala desgraça, só fala coisa ruim, só vive no pessimismo. Só que aquele homem escutou: olha, Jesus, ele só ficava ali, de ouvido. Jesus foi aquele que curou os 10 leprosos. Jesus falava do negócio de bem-aventurança, feliz, não sei mais o que, mas ele falava umas coisas bonitas. Jesus, ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo há muitos anos. Eu quero saber quem que é esse Jesus logo, quero ouvi-lo, quero realmente ter a graça de me encontrar com ele. E quem sabe, até ver, ele pensava. E quando Jesus passou, aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade. Ele não poderia gritar só Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, não é? Não. Mas aquele cego era cego e não burro. Ele era um homem que sabia da história de Israel. Ele sabia que Jesus Cristo viria da descendência davídica. O verdadeiro Messias seria filho de Davi. Nós escutávamos o anjo anunciando a José: José, filho de Davi. E José assumiu a paternidade de Jesus. Então Jesus tem o reinado davídico como herança. Jesus, filho de Davi. Opa! Ninguém jamais me chamou assim. Ele invocou meu título messiânico. Ele me chamou filho de Davi. O ceguinho inteligente. Só que quando Jesus Cristo soube disso, falou assim: olha, chama ele. Quero ver esse moço. Gente, naquele dia foi a maravilha que aconteceu. Foi uma grande graça. Por quê? Aquele homem, quando falou: olha, ele está ali, está chamando você, ele se levantou na mesma hora. Só que ele não estava enxergando ainda. Ele foi andando, só que ele não estava enxergando ainda. O que aquele homem tinha mesmo? Fé. Ele não via Jesus Cristo, mas ele sabia que era Jesus quem estava chamando. Ele sabia que Jesus iria realizar alguma coisa na vida dele naquele dia. Ele se levantou. Gente, e o que ele fez foi algo fundamental que nós precisamos aprender. Aquele homem, quando escutou que Jesus o chamava, ele largou logo a capa dele. Gente, a capa dele era a única coisa que ele tinha. A capa protegia da chuva, a capa aquecia, e aquele homem estava com aquela capa fedida. Tanto tempo ali, ele largou logo a capa. Porque quem encontra com Jesus vai deixando tudo. Isso que não me interessa mais não, eu quero estar com ele. E aquele homem larga a marca da sua história. Ele quer começar uma nova vida com Jesus. Às vezes, nós queremos ir para Jesus, mas queremos levar para Ele tudo para ficar tudo igual, não para Ele mudar. A gente quer levar a nossa capa também, porque tem gente que acostuma com a história, tem gente que acostuma com a dor, tem gente que acostuma com o sofrimento, não porque assume o sofrimento como algo salvífico na vida, mas porque tem gente que é carente. Você chega perto de uma pessoa que é carente, fala assim: hoje está frio, né? Está frio. Está muito frio, não aguento frio, dói tudo.
Ai, minha artrite, minha artrose, dói tudo, não aguento frio. Nossa, mas está muito frio, a blusa não está dando certo, a blusa não aquece, lá em casa não tem coberta. Mas a pessoa, não é que ela está com dor não, mas é porque ela já costumou reclamar. Ela já quer chamar a atenção. Ela está carente. Está sol hoje, né? Tá, muito sol. Calor, ó. Lá em casa tem ar-condicionado, tem ventilador. A missa daquele jeito ficar com essa máscara quente, nossa senhora. E começa. Tem gente que não deixa a capa, gente. Tem gente que quer levar a capa junto, porque não quer ser curado e não quer ser salvo. Por isso que Jesus fez uma pergunta para ele, que ele faz para você nessa noite, faz para mim também. O que queres que eu te faça? Gente, aquele homem respondeu. Por isso que Jesus hoje está perguntando também para você: o que você quer que eu faça para você? Aquele homem, se ele fosse vingativo, ele dizia assim: Senhor, eu quero que o Senhor possa fazer com que aqueles que me levaram nessa situação possam pagar tudinho, tudo, tintim por tintim. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor me dê a graça agora de vingar. O que você quer que eu faça por você? Ah, Jesus, eu nem sei o que o Senhor quer. Eu não sei não. O que você quer que eu faça? Gente, Jesus para na nossa frente e pergunta: o que você quer que eu faça por ti? Às vezes nós não sabemos responder para Jesus. Às vezes o que a gente faz para Jesus é ficar lamentando a nossa história. Aquele homem, ele estava decidido: que eu volte a enxergar. Ó, que eu volte a enxergar. Que eu enxergue Jesus. Se Jesus hoje parasse diante de você também, meu irmão e minha irmã, e perguntasse para você mais uma vez, ou perguntasse hoje: o que você quer que eu lhe faça? O que você vai responder para Ele? E o que você vai pedir para Jesus? Vai te levar à salvação? O que você vai pedir para Jesus Cristo será algo que realmente Ele quer te conceder, porque vai te fazer feliz e não vai estragar a vida de ninguém? Porque talvez, gente, a gente pode pedir aquilo que vai estragar a vida dos outros. Ah, eu quero ficar com namorada, com a menina lá, tão bonito. Jesus não vai te dar não, gente, é dela já. E às vezes nós queremos pedir a Jesus as desgraças dos outros. Vou contar para vocês uma breve historinha para encerrar, porque eu sei que vocês estão cansados já. Lá na minha casa eu moro com 9 padres, e a casa é quente. E teve um bendito de um padre que ele voltou de Aracaju. Eu não posso falar muito, daqui a pouco eles vão saber até que padre que é. E o bendito desse ar-condicionado, desse padre, ele trouxe esse aparelho do Nordeste. E você sabe que, realidade de lugares que tem praia, tem a maresia ali, vai enferrujando, vai estragando tudo, e o ar-condicionado já estava lá há muitos anos. E as pessoas já falavam para esse padre: padre, não leva. Não vai chegar lá não, padre, vai cair no meio da estrada. E esse bendito desse padre colocou esse ar-condicionado, gente. Mas pensa num troço barulhento. E no meu quarto são mais 3 aparelhos de ar. Então, juntando com aquele, imagina se dormir à noite. A vontade que eu tinha era de rezar, né? Ô Senhor, que esse ar-condicionado queime. Olha a oração, que a gente vai pedir para Deus. Ô meu Deus, que esse ar-condicionado queime. Todo dia eu pensava: eu não posso rezar porque Deus não se agrada com um pedido desse. Só que Deus, assim, Ele não esperou pedir, o troço do ar-condicionado queimou. Oh, graças a Deus. Aí não demorou muito, esse padre falou: Padre Wellison, consertei o ar-condicionado. Eu falei: ah, não. Aí foram mais uns 2 dias lá, aquele troço, vai fazer um barulho. Eu falei: mas não posso rezar pedindo, porque Deus não se agrada com mal. Aí, posso pedir não. O que eu vou pedir agora? Aí eu já sei: ô Senhor, ajuda que ele tenha um dinheiro para comprar um ar-condicionado novo. Ajuda que ele pare de ser mão de vaca, Jesus. Essas orações a gente pode fazer, gente. Mas o que a gente vai pedir para Deus? O que queres que eu te faça? Jesus hoje, Ele trouxe você aqui porque Ele se interessa, porque Ele quer te escutar. E aquele homem não foi tímido. Mandaram aquele homem ficar calado. Ei, fica calado aí. Ah, aquele homem tinha fé, gente. E mesmo quando mandaram a gente calar, mesmo quando diz assim para você: você é um besta, para de ir nessa igreja, para de rezar,
aquele homem não tinha timidez não, aquele homem não tinha medo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele começou a gritar, ele começou a berrar, porque ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa para ele. Talvez nós sejamos tímidos na nossa oração. Talvez nós estamos ficando com aquilo que as pessoas dizem para nós: para de ir, para de fazer assim. Mas você sabe, gente, conhece aquela história do gato que começou a correr atrás de uma lebre, eu acho? Diz que todos, o gato ou o cachorro, começou a correr junto, mas só ele que ficou atrás até o final, porque os outros foram desmotivando, porque foi ele que viu. Somos nós que estamos fazendo a experiência com Jesus. Nós sabemos do que Ele é capaz. O que queres que eu te faça? Jesus hoje está passando, perguntando para você, porque Ele não te vê numa multidão, mas Ele vê você pessoalmente, e Ele quer fazer de você um discípulo. Ele quer te erguer, Ele quer fazer você voltar a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Ele quer curar em você, quer curar você. Por isso fique de pé se você pode. O que você vai pedir para Jesus agora? Feche os seus olhos, Ele está diante de você e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que realmente você quer que eu faça para você? Jesus está aqui, o filho de Davi. Você quer que essa situação se resolva? Peça a Jesus. Você quer continuar da mesma forma, para ficar sempre uma pessoa carente, para que todo mundo tenha dó de você? Ou você hoje resolve deixar a sua capa e peça: Senhor Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Até quando você vai ficar nessa situação para chamar a atenção dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa? Jesus hoje quer que nós possamos abandonar a nossa capa. Jesus quer que nós deixemos aqui a nossa história. Ele quer curar hoje exatamente destas marcas. E na raiz, aquele homem, a partir daquele momento, teve uma nova vida pela força da palavra de Deus, que cria todas as coisas e faz nova todas as coisas. O que queres que eu te faça? Se erga realmente, não simplesmente fisicamente, mas vá até o encontro de Jesus. Ele te chama, Ele te trouxe até aqui, Ele te chamou e você escutou, mas agora fale para Ele. Talvez você quer pedir a Jesus: Senhor, eu quero ter a graça de perdoar, quero ter a graça de amar. Até mesmo as graças físicas, materiais que você está precisando, peça a Jesus, não tenha vergonha, mas peça sabendo que essa realidade tem que te levar para o céu. E Jesus quer conceder-nos aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que pode nos levar para a eternidade. Jesus está aqui, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui, te rendemos graças. Nós queremos, Senhor, nos abrir aquilo que o Senhor pode criar em nós. O Senhor que criou o céu, que criou a terra, o Senhor pode criar também em nós esta fé. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou como aquele filho de Timeu, um cego, caído, Senhor, na beira do caminho, mendigando, Senhor. Não tenho nada nas minhas mãos, mas eu quero hoje, Jesus, ter-te. Quero voltar a enxergar, Jesus. Entregue agora para Jesus, meu irmão, minha irmã, aquilo que precisa em você de cura, de libertação, daquilo que precisa ser desamarrado. E cura, Senhor, todas as nossas enfermidades físicas que vieram das heranças genéticas. Cura, Senhor, toda a carga genética que nós trazemos e que nos inclina, Senhor, para as doenças, para o câncer, diabetes, para a surdez, para a cegueira. Cura, Senhor, toda a nossa genética, aquilo que nos dá tendência, Senhor, para doenças psíquicas, esquizofrenia, depressão. Toca, Jesus, agora.
Liberta, Senhor, tudo aquilo que vieram da consequência do nosso sobrenome, da história da nossa família, Jesus, marca de morte, de assassinato, de perseguições, de adultério, de roubos, de lavagem de dinheiro. Liberta, Senhor, agora. Ah, Senhor, as raízes da nossa história, nos curando, Senhor, tocando em nós. Vem, Jesus. Realiza, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que veio por essas consequências na nossa vida. Todo jugo hereditário que está sobre nós, Senhor, sobre a nossa vida, nós queremos hoje pedir libertação. E nós queremos renunciar, Senhor, tudo aquilo que o nosso Pai fez e que até hoje gera consequência para a nossa história. Tudo aquilo que os nossos avós, a nossa mãe, tudo aquilo que eles realizaram, Jesus, e que até hoje nós precisamos pagar o preço. Nós queremos pedir, Senhor, toda a libertação desta história, toda a libertação desse jugo hereditário, toda a consequência, Senhor, que até hoje atinge a minha vida, atinge a vida dos meus filhos, atinge o meu matrimônio, Senhor. Toda a maldição que eu carrego na minha vida, nessa noite, Senhor, eu quero pedir a libertação. Todo jugo, Senhor, que estava pesando nos meus ombros, e que eu sentia, Jesus, que era uma força que me arrastava a estas tendências. Nesta noite, Jesus, eu quero pedir libertação. Eu quero deixar essa capa nesta noite, e quero pedir, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Aquilo que nós não realizamos, mas que nós pagamos até hoje, Senhor, resquícios de drogas da nossa família. Eu quero pedir, Senhor, toda criança que foi, Jesus, gerada e a mãe alimentava essa criança com as drogas, e até hoje essas crianças têm crise de abstinência. Eu quero pedir hoje, Jesus, essa libertação para essas crianças. E talvez, Senhor, até mesmo muitos já cresceram, mas que até hoje, Jesus, sentem-se inclinados para a droga. Pessoas que têm tendência, Senhor, ao suicídio. Eu quero pedir nessa noite a libertação. Que essa capa, Jesus, seja colocada aos teus pés. Essa capa dessa história, Jesus. Toda tendência ao suicídio, que seja liberto nesta hora, Jesus. Toda tendência ao alcoolismo, liberta, Jesus. Vai erguendo seus braços e vai gritando para Deus, para que Ele possa ter piedade de você, para que Ele tenha piedade da sua família. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Ó Jesus, o Senhor está aqui nesta hora e passa no meio de nós. Queria labalaria, 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 labalaria. Se você pode, põe a mão onde você traz enfermidade no seu físico. Se você pode, apresenta a Jesus agora as enfermidades físicas. Que Jesus venha curar agora toda dor de cabeça, todo problema muscular. Jesus possa curar agora toda rinite, tudo aquilo que está alojado de enfermidade no nosso corpo. Cura agora, Jesus. Até mesmo que o Senhor quiser voltar, dar a graça de alguns que estão perdendo a visão, que estão com a miopia, Jesus, muito aguçada, toca agora. Pessoas que estão perdendo a audição, toca agora, Jesus. Toca em toda queda de cabelo, Jesus. Toda inflamação, Jesus, cura agora. Todo problema cardíaco, Jesus. Pessoas que estão prestes a realizar um cateterismo, colocar algumas válvulas, Jesus, toca no seu coração agora. Problemas de pressão descontrolada, toca, Senhor, agora. Iria labalaria, 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 lalari. Iria labalaria, 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 labaria, labaria, labari.
Toca também, Senhor, em toda dívida. Pessoas que até hoje arrastam por tempos dívidas que a família foi contraindo. Eu te peço, Senhor, que a tua providência possa se estabelecer na vida desses teus filhos, dessas filhas, Senhor. Aqueles que vieram aqui para clamar um emprego. Jesus é o emprego que esses teus filhos, que essas tuas filhas estão clamando. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero um emprego. Ou eu quero sair deste emprego que está me levando, Jesus, para uma tristeza, levando para o mais fundo do poço. O que queres que eu te faça? Suplique a Jesus agora. Se você deseja descobrir a sua vocação, peça a Jesus agora. Eu quero descobrir a minha vocação, eu quero descobrir o meu chamado. Eu quero, Jesus, ter o dom da palavra, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ministrar a oração. O que queres que eu te faça? Jesus quer fazer em você. Talvez você carrega tantas invejas no seu coração, ciúmes, porque vê a realidade acontecendo na vida da outra pessoa. E Jesus hoje está tirando do seu coração esse ciúme, essa inveja, porque Ele está perguntando para você. Seja ousado na fé. O que queres que eu te faça? Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder chegar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. E nasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Deixa Jesus fazer essa graça em você, reacender a fé. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Grite para Ele responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, Me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, cante honra mais uma vez. minha Jesus, fé. filho. Jesus, filho de Davi, diante de ti se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, cura. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, Me cura, és o Santo. suplique ao Senhor. Ele é o Santo de Israel. Ele tem o poder de calar as tempestades. Jesus, filho de Davi, cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos. Cura interiormente, Senhor. Suplique ao Senhor nesta hora. Ele possa acender em você a fé.
É o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre, que está no meio de nós agindo com o Espírito Santo. Cura, Senhor. Cura o teu povo, meu Deus. Receba, Senhor, os diagnósticos que os vossos filhos trouxeram. Cura, Jesus. Cura, Jesus, os vossos filhos. Cura, Jesus, nós estamos pedindo. Cura, Senhor. Cura de todo complexo de inferioridade. Cura, Jesus, os vossos filhos. Cura as vossas filhas, Senhor, no mais profundo. A imagem que me veio de uma grande chuva derramando no meio de nós, chuva de bênçãos, chuva de graças, chuva que ao mesmo tempo nos lava, chuva que inunda o nosso ser. Você que se sentia como uma terra seca, numa profunda aridez, o Senhor derrama água viva no seu coração. Queria labalaria, labaria, labalaria, 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 queria labalaria, 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 queria ololoria andar a labaria, labalaria, 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 queria ololoria andar a labaria, labalaria, labalaria, queria labalaria, labalaria, labalaria. Grita para Deus a sua situação. Vai libertando, Senhor, os matrimônios no meio de nós. Queria labalaria, 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 labalaria. Vai libertando, Senhor, as nossas famílias de toda contaminação espiritual, de todas as ideologias. Queria labalaria, 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 labalaria. Queria ololoria andar a labalaria, labalaria, lá. Derrama, Senhor, a graça da conversão na nossa vida, na vida dos nossos, Senhor, que nós amamos. Eu quero suplicar, Jesus, pela saúde daqueles que estão doentes, em especial do Monsenhor Jonas Abib, da minha amiga Naoi. Se você está rezando por algum amigo, suplique o que você quer por essa pessoa. Eu quero saúde, eu quero que essa pessoa saia do hospital, que ela volte a respirar, que ela volte a conviver com a família. Queria labalaria, labalaria, labalaria. Queria ololoria andar a labaria, labalaria, labalaria, lá. Queria ololoria, labalaria, lá. Queria labar. Dá-me força, Senhor Jesus. Jesus acolhe um pedido de uma pessoa que diz: Senhor, eu quero ter forças para suportar essa situação, para eu não desistir, para eu não abandonar, para eu não me desesperar. Jesus está escutando esse seu clamor, esse seu pedido nesta hora. E vamos cantar mais uma vez. Para encerrarmos: Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E o pedido que você fez, faça como nos diz São Tiago. Se a gente pede já duvidando, gente, não vai acontecer. Eu estou pedindo, mas será? Será? Confie. Jesus, eu confio em vós. Vamos aplaudir se Jesus está no meio de nós.